Então, nessa ação penal 501.97.27.95, depoimento do senhor Valmir Pinheiro Santana, é isso, senhor Valmir? Exato. Senhor Valmir, consta a informação aqui que o senhor celebrou um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, é isso? Correto. O senhor pretende manter esse compromisso, senhor Valmir? Com certeza. Nessa condição, então, senhor Valmir, eu vou advertir que o senhor está aqui para depor como testemunha. Nessa condição e também de colaborador, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Vou lhe advertir que se o senhor faltar com essa verdade, além do senhor responder criminalmente, o senhor perde o seu acordo. Perfeito. Certo? Certo. Então passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Valmir. Boa tarde. Senhor Valmir, primeiro eu gostaria de saber a atividade profissional do senhor, que atividade o senhor desenvolvia na UTC? Eu sou administrador de empresas e eu era diretor financeiro da UTC Engenharia. Em que período? De 96 até 2014. Certo. Bom, o senhor firmou um termo de colaboração aqui, eu tenho algumas... O senhor prestou alguns esclarecimentos. Eu gostaria de saber, com relação a pagamentos que foram feitos diretamente em reuniões com o senhor Vacari, em razão de contratos firmados pela UTC com a Petrobras. Pois não. Como colocado na colaboração, tinha alguns compromissos que eram firmados entre o Ricardo e o Ricardo Pessoa e Vacari em cima de contribuições eleitorais que nós fizemos durante um certo tempo, e também teve alguns valores entregues em espécie para ele. Certo. Em torno de 3.700.000 e alguma coisa assim. Esses valores, eles eram uma contribuição regular ou faziam parte de um acerto de propina? Tinha pagamentos no decorrer das campanhas eleitorais, que alguns deles, a maioria deles, não tinha vínculos, e tinha alguns pagamentos durante período que não tinha contribuições eleitorais, não tinha eleições, que eram feitos em cima de valores definidos em cima de alguns contratos que a empresa tinha firmado. Uhum. O senhor falou que aqui em um trecho do seu depoimento aqui, no termo de colaboração 18, que o PT, por intermédio de Vacari, começou a fazer solicitações de doações, passando a vincular estas doações com contratos conquistados à Petrobras. Isso é verdade? É verdade. Certo. Também o senhor fala que bastava assinar um contrato que já era agendado uma reunião para checar os valores que seriam devidos ao PT. Isso era assim que acontecia? Pelo menos era assim nas reuniões que eu presenciei, certo? Tinha alguns vínculos nesse sentido. Ficava claro isso? Ficava claro isso. Quanto aos valores, também guardava uma proporção com o contrato? Não tinha um percentual, assim, tinha um valor definido, uma quantia. Uhum. Que geralmente era parcelado durante o período de campanhas eleitorais e sem campanhas eleitorais também. Certo. Tem outra parte do seu depoimento que o senhor menciona que Vacari, inclusive, sabia antes da UTC que, em alguns casos, a UTC teria vencido a licitação. Algumas vezes ele... Aconteceu isso? Que algumas reuniões que eu participei, certo? Não foram muitas, mas eu participei de algumas, e ele sempre falava: eu sei que vocês vão ganhar tal contrato, ou tá bem cotado para ganhar tal contrato. E aí, quando ele falava isso, já solicitava a entrega de valores? Como é que era isso? Já acertava valores? Não. Aí, como depois que era assinado, que aí eles iam e tinham algum acerto com o Ricardo Pessoa. Entre Vacari e Ricardo Pessoa. Vacari e Ricardo Pessoa. Certo. E o senhor fazia a entrega dos valores, é isso?
Fazia as TEDs quando era para o partido e eventualmente era entregue alguns valores em espécie. Certo. Pagamentos realizados também a pedido de Vacari, não só nessas modalidades de entrega em dinheiro direto a Vacari, mas pagamentos a alguma empresa por solicitação de Vacari com esses valores relativos à propina, houve também? Que eu me recorde, teve um pagamento que foi para uma gráfica que foi entregue em dinheiro, se não me engano. Tá certo. Tá bom, obrigada. Sim, mais perguntas? A ciência de acusação tem perguntas? Defesa de Marcelo Odebrecht tem perguntas? Defesa de Gilberto Silva tem perguntas? Defesa de Luiz Eduardo tem perguntas? Defesa de Maria Lúcia? Defesa de Ângela Palmeira? Defesa de Isaías Ubiraci? Sim. Senhor Valmir, o senhor conhece Isaías Ubiraci Chaves Santos? Ou lembra-se desse nome? Não, não conheço. Obrigada. Defesa de Mônica Moura? Defesa de João Santana? Tem uma pergunta, Excelência. O senhor mencionou agora... Boa tarde, senhor Valmir, tudo bem? Boa tarde. O senhor informou, agora há pouco, que o senhor realizou um pagamento por uma gráfica a pedido do Vacari. Ok. Eu gostaria de saber se o senhor informou ao dono dessa gráfica qual que era a origem desse valor, que ele seria proveniente de propina da Petrobras. Não. O nome da pessoa, se não me engano, foi apresentado como Chicão. Vacari pediu para fazer um pagamento para ele. E, se não me engano, era 3 milhões e 600 ou alguma coisa assim. E quando foi entregue, não foi mencionado, que eu me recorde, não foi mencionado o que era vínculo com o Petrobras. Estou satisfeito, Excelência. Defesa de João Vacari. Defesa de Olívio Rodrigues. Defesa de Marcelo Rodrigues, também não? Certo. Um esclarecimento do juiz aqui muito rapidamente. O senhor, como diretor financeiro da UTC, o senhor tinha conhecimento que esses pagamentos eram feitos decorrentes de acerto de propina? Desses pagamentos para o PT João ou para isso. Tinha. O senhor tinha esse conhecimento em decorrência do quê? Pelo o que o próprio Ricardo me falava e algumas reuniões que eu participei com o próprio Vacari, tinha ele sabia que era propina, até porque se não fosse propina precisava pagar por fora, tá? Em espécie, pagaria via doação normal eleitoral. Mas eu tinha conhecimento que era propina. Mas o senhor teve contato direto então com o senhor João Vacari? Tive alguns contatos com ele. E nesses contratos foi mencionado que esses pagamentos tinham vinculação com contratos da Petrobras? Nesses contatos que eu tive com ele? Isso. Tinha não tinha assim, olha, o contrato X você tem que pagar Y. Tinha num conjunto de contratos, você tem um acerto aqui de 3 milhões de reais. Tá, mas havia uma referência então a um conjunto de contratos? A um conjunto de contratos. Do tipo, a UTC está devendo tanto por conta dos contratos. Inclusive, Excelência, na própria acordo de colaboração, se não me engano, tem uma planilha que tem esses vínculos na lista lá. E essa planilha era objeto dessa reunião? Não, era só um controle que tinha para saber quanto é que tinha que ser disponibilizado durante um certo período de tempo para... Mas essa planilha quem elaborou, o senhor ou foi o senhor João Vacari? Foi eu que tinha colaborado, até para ter um controle. Esses pagamentos de propina desses contratos foram também feitos por doações oficiais? Os valores que foram depositados fora do período eleitoral, É. quase 100% foi em cima desses acertos.
Tá, mas também houve pagamentos como doações registradas eleitorais? Como doação eleitoral, pode ter tido alguma, mas não, assim, não, até da planilha tem, nessa planilha tem de algumas doações para as prefeituras, para umas candidaturas de prefeito, que aqui agora não me recordo quais seriam, certo? Mas que teve alguns vínculos, teve. Mas vínculos de acertos com propinas com doações oficiais? Ou tá, não, em cima daqui do valor que tinha sido definido, ele, olha, esse valor aqui eu quero que você deposite para o candidato X da prefeitura de Montes Claros. Tá. Isso aí eu me lembro que teve. O senhor chegou a fazer pagamentos também a dirigentes da Petrobras? A dirigentes da Petrobras diretamente, se eu não me engano, eu forneci alguns recursos para o Ricardo, para ele entregar Barusco, eu sei que foi entregue. Me recordo bem de Barusco, dos demais aí não. Do senhor Renato Duque? Renato Duque não. Do senhor Paulo Costa? Paulo Roberto Costa, quem entregava era o próprio Roberto Youssef, que era dentro de um acordo em cima de um valor que tinha sido definido pelo Ricardo. Mas o senhor disponibilizou dinheiro ao senhor Roberto Youssef para pagamento ao senhor Paulo Roberto Costa? Foi disponibilizado. O senhor participou diretamente? Eu participei porque o Ricardo me passava o valor, a quantia, e eu, em cima dos valores que o Alberto guardava, eu autorizava ele a utilizar para pagamento desses valores. O senhor conheceu a senhora Mônica Moura ou o senhor João Santana? Não conheço. Sabe se a UTC fez algum pagamento a eles em alguma oportunidade? Desconheço. Há outras pessoas aqui que estão respondendo essa ação penal, que são dirigentes ou empregados da Odebrecht. O senhor Marcelo Odebrecht, o senhor conheceu? Conheci. Chegou a tratar algum desses temas? Não, nunca. O senhor Hilberto Silva? Não conheço. Luiz Eduardo Soares? Não conheço. Fernando Migliaccio? Não conheço. Maria Lúcia? Não conheço. Ângela Palmeira? Não conheço. Isaías Ubirici? Não conheço. Ubiraci. O senhor Olívio Rodrigues? Não conheço. O senhor Marcelo Rodrigues? Também não. Bom, são essas questões do juízo. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Valmir Pinheiro Santana.